Olá, meus amados irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o reverendo Pedro Aragão, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Campo Formoso, na Bahia. E gostaria de, neste momento devocional, compartilhar um texto bíblico que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, apenas alguns versículos, 2, do 1 até o 6, depois, a partir do 10 até o 15, depois o 17, 18, 19, 21 e 22. Então, se você estiver acompanhando, você já vai saber que vai fazer estes pulos, tá bom? Diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns dos que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. Esses que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu, Deus, nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da sua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois essa peleja não é vossa, mas é de Deus. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã. Saídes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Meus irmãos, nós vimos nessa história aqui segredos revelados pelo nosso Senhor aqui na própria Escritura, de como proceder em meio à guerra, em meio a batalhas, em meio a situações que são adversas de tribulações em nossas vidas, né? Aqui nós vemos a história que o povo do Senhor, conquanto no tempo do reinado de Josafá, os povos que são inimigos, os moabitas e os amonitas, né? Os de Moabe e os de Amon, que eram grandiosa multidão, a Bíblia usa a expressão numerosa ou grandiosa multidão, vinha ao encontro para acabar com o povo do Senhor e assim também tomar possessão da terra do Senhor. Nós aprendemos aqui com esta passagem bíblica muito rica, segredos que nos abençoam em como nós devemos proceder em situações de calamidades, em situações em que o desespero nos bate à porta e o inimigo parece que vai nos derrotar. A primeira postura que o servo do Senhor deve ter está relatada aqui no versículo 3, quando diz: Josafá teve medo, mas se pôs a buscar ao Senhor
e apregoou o jejum em todo o Judá. Irmãos, nós aprendemos aqui nessa passagem que o medo é natural do ser humano. O medo não é o problema em si, o problema é ser vencido pelo medo. O problema maior do ser humano é quando o medo toma conta de nosso ser, que não nos permite a nossa mente avançar um pouco mais e entendermos um pouco além da situação. Apesar de o medo ter vindo sobre Josafá, em que ele estava reinando aquelas pessoas, e então era de responsabilidade dele também, mas responsabilidade civil e moral a vida daquelas pessoas, ele fez o que é o mais correto que uma pessoa deva fazer em uma situação. Apesar do medo, ele se consagrou ao Senhor, ele se colocou de joelhos, se colocou em jejum e clamou pelo seu Senhor. Então nós devemos aprender com essa lição que, mesmo em meio às demais e diversas tribulações que tenhamos na vida, ainda que o medo nos bata a porta, nós devemos, no medo, no pavor que seja, clamar por socorro a Deus. Porque é Ele que nos socorre. De nada adianta nós queremos avançar da além de nossas forças, da além de nossa suposta astúcia, mas nós não conseguiremos nenhum êxito se o Senhor não for conosco. E aí nós aprendemos também, aqui no versículo 12, uma outra preciosa lição, que diz: nosso Deus, acaso não executarás tu o julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Então nós vemos aqui que, após ter clamado a ajuda de Deus, houve o reconhecimento de total fraqueza, de dependência do Senhor. Senhor, nós não sabemos o que fazer, não há força em nós. Senhor, quem somos nós se não for o Senhor? Tanto que no final do verso, depois aqui do ponto e vírgula, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Ou seja, diante dessa situação, nós não sabemos o que fazer, nós estamos sem saber como proceder, porque vem essa batalha, vem essa luta. E aí nós vamos fazer o quê? Eles vêm com uma multidão numerosa, eles vêm com armas, com espadas, com todo tipo de armamento, eles vêm com seu exército bélico contra nós, e nós não temos nada, nós não somos instruídos na ciência da luta, nós não somos fortes, nós não somos numerosos, nós temos somente o Senhor. Meus irmãos, é a melhor coisa que o servo pode fazer, é reconhecer que em seu estado de miserabilidade é tão grande, em que nós olhamos assim: olha, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não consigo nada, tudo eu dependo do Senhor. Não fosse o Senhor por mim, não fosse o Senhor por nós. Isto aqui alcançou o coração do Senhor, tanto que a partir daqui houve da parte de Deus já uma mudança no que diz respeito a um enredo dessa história que parecia ter um desfecho, mas o Senhor deu um outro desfecho, né? Mas ainda aprendemos uma terceira e preciosa lição, relatada aqui no versículo 17. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e veja o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Eu acho lindo, eu acho maravilhosa essa mensagem. Não tereis de pelejar e veja o salvamento que o Senhor vos dará. Irmãos, quando a gente entende que a peleja das nossas vidas não é nossa, que aquilo que nós vemos como sendo a nossa peleja, na verdade é uma peleja do Senhor, é uma luta que é do Senhor, que o inimigo, antes de tudo, é inimigo do Senhor. Aquele que vem contra o povo de Deus está em si lutando contra o próprio Senhor. Isso deve trazer um descanso para a nossa alma. O apóstolo Paulo, o livro de Atos, o capítulo 9, relata que quando Paulo ele estava indo em direção a Damasco para perseguir e matar e levar preso cristão, servo de Deus, ou seja, ele era inimigo do povo de Deus, quando o Senhor Jesus apareceu para ele no caminho que ele estava a prosseguir, Jesus disse para ele: por que me persegues? Então veja que literalmente, na prática, Paulo estava perseguindo os cristãos. Talvez ali ele entendeu que perseguir ao cristão significa perseguir ao próprio Senhor. Sabendo nós que o nosso inimigo não é nosso, aquele que atenta contra nós, não porque nós
criamos a inimizade, mas por sermos povo santo do Senhor, o inimigo se levantando contra nós, ele é inimigo de Deus antes de tudo. E aí o Senhor nos diz, não precisam pelejar, podem ficar parados. É uma forma de dizer, descanse em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim, como disse também o salmista. Então nós vemos aqui e aprendemos que o povo do Senhor procedeu corretamente e descansando no Senhor, apenas atendeu para aquilo que foi ordenado. Vemos que no versículo 19, a palavra diz, dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Aconselhou-se com o povo e ordenou os cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, eu aprendo aqui que nós devemos louvar ao Senhor em toda e qualquer situação. Veja que nessa situação de guerra, era coisa que nenhum de nós pudesse imaginar. Quem imaginaria que ao descer do vale um povo contra um outro numeroso povo que vinha num encontro para uma batalha que seria fatídica, a grandiosidade das outras pessoas lá bem ornamentadas contra um povo que viria louvando a Deus. Quais eram os armamentos que o povo do Senhor, o povo de Judá estava portando em mãos? A Bíblia relata instrumentos musicais. Veja que no meio da batalha, eles não foram com rifles, com armas, com canhões, eles foram com lira, com harpas, com uma espécie de violão, mas o principal, eles foram cantar ao Senhor, dizendo, render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles foram louvando, dizendo, muito obrigado, nós rendemos graças ao Senhor e sabemos que a sua misericórdia dura para sempre. Que maravilha! Como é bom saber que o nosso Senhor, Ele nos dá o livramento, que cabe a nós apenas, unicamente louvá-lo. E o Senhor aqui, a palavra responde como Deus nos respondeu ao povo aqui de Judá. Versículo 22. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, e foram todos desbaratados. Ou seja, enquanto o povo de Deus louvava, enquanto o povo de Deus adorava, Deus mesmo colocou emboscadas entre o seu inimigo e fez com que eles se desbaratinassem, se matassem uns aos outros, e o povo do Senhor não precisou levantar as suas mãos contra o inimigo naquela batalha ou sujar suas mãos de sangue. A vitória veio quando o povo louvava. A vitória veio enquanto o povo não olhou para si, para a sua suposta força, mas para o poder que há no nome do Senhor. A vitória veio quando houve o reconhecimento de total dependência do Senhor, de tal fato que aos pés do Senhor só nos coube dizer, Senhor, nossa vida está entregue às tuas mãos. Que esta preciosa lição fique guardada em nossos corações. Veja que no meio de nossas lutas, nossas guerras, o Senhor não deixou de estar conosco. Faz parte da nossa rotina enfrentarmos lutas, enfrentarmos batalhas, enfrentarmos guerras, enfrentarmos inimigos. Faz parte da vida de qualquer um, em especial da vida do cristão. Mas você pode ter certeza que o teu Senhor é contigo. Que aquele que é o grande libertador de Israel, Ele quem peleja por nós. A maior prova disso foi o seu Filho Jesus ter morrido por uma peleja que era para ser nossa. Era para ser eu e você mortos. Era para ser um de nós crucificados. Porém, foi o Senhor, Jesus, o puro, o santo, sem pecado, que morreu, que lutou esta luta e venceu essa luta no nosso lugar. Que esse Jesus nos abençoe e nos dê a graça de nos fortalecer nele mesmo, em meio às batalhas, e entendermos que devemos nos consagrar a Ele todos os dias, em todo o tempo, sabendo que Ele é o Senhor de nossas vidas e que não há inimigo que possa contra nós, porque qualquer inimigo que se levantar contra nós está se levantando contra o Senhor. Que Deus
nos guarde em Cristo Jesus.